Pessoal, beleza? Hoje eu vim trazer para vocês um assunto muito importante que se refere mais à filosofia num todo. Então, o Brasil, ele sofre de um surto histérico que não consegue entender verdadeiramente o que seria filosofia. Para você, para vocês terem uma noção disso, é só observar como a filosofia ela é distribuída em termos de ensino nas escolas, né? No ensino público ou mesmo nesse ensino obrigatório. A gente vê que temos uma distribuição muito porca de aulas e o conteúdo ele é só a historiografia da filosofia, né? Então só uma história da filosofia. O que é passado ali é mais ou menos para que você conhecer um ou dois ou três ou sei lá, no máximo cinco filósofos ali que falaram umas ideiazinhas e eles apresentam mais ou menos essas ideias, né? Então fica por isso mesmo. No final das contas, o professor que está ali, ele não é um filósofo, né? Ele é um professor que se dedica à história da filosofia e até nisso, né, sem apresentar muito a profundidade de ideias dos autores mais importantes na filosofia, mesmo assim eles ainda são vistos como lunáticos, né? Então, se chega ali o professor de filosofia, com certeza ele já está brisado. Essa é a ideia, essa perspectiva padrão que se tem de filosofia no Brasil. E para, né, você adicionar uma intelectualidade nisso, então as pessoas que acabam se elevando um pouco mais nesse patamar da filosofia, elas acabam se apegando nesses produtores de filosofias de gaveta que são considerados autoajuda, né? Então, a filosofia passa a ser uma autoajuda. Isso que a gente vê aí com os principais representantes da filosofia no Brasil. É claro que eu não estou falando do cenário underground, tá? Então, o cenário underground fica por debaixo dos panos, é muitas vezes visto ou com um certo tipo de receio, ódio e até mesmo desconhecimento completo, né? Se a gente está falando dessas duas qualidades primeiras que eu acabei de citar, a gente obviamente vai falar de Olavo de Carvalho. Mas se a gente estiver falando do esquecimento, a gente está falando de Mário Ferreira dos Santos, né? Então esses dois autores aqui parecem ser os únicos filósofos representantes verdadeiros no Brasil. E a gente tem um que é amplamente odiado, difamado e por aí vai, e que nem se é dado uma atenção porque é como se, né, seguisse mais ou menos aquela questão do Karl Popper, né? Não podemos ser tolerantes com os intolerantes, mas isso daí é uma bobeira completa, né? Na verdade, não se dá uma atenção porque você tem medo de entender verdadeiramente algo e acabar falando, pô, faz sentido. O que realmente vai acontecer, tá? Então, em vários momentos, independentemente de você queira ou não, se você adentrar nesse cenário underground, você vai ver o que realmente é a filosofia, ou o que realmente representantes brasileiros têm a apresentar na filosofia. É a mesma coisa que eu estou tentando fazer um pouco nesse momento, então até peço desculpas por não atualizar tanto esse canal quanto eu gostaria, mas eu realmente estou trabalhando numa obra filosófica. E essa obra se dedica a dar um pouco mais de tonalidade a essa filosofia no Brasil, que se tornou uma filosofia de gaveta, se tornou uma espécie de saco de truísmos, assim. Então as pessoas elas reúnem muitos bordões, truísmos, né? Principalmente esses daí que aparecem mais na mídia, né? Eu não vou mencionar nomes para não dar um determinado critério de direcionamento para essas pessoas, mas a verdade é que eu não os vejo como representantes da filosofia no Brasil. Somente esse cenário underground que eu mencionei agora há pouco. Então, isso seria a verdadeira filosofia. O que está sendo colocado como um chamariz para que as pessoas elas se direcionem, na verdade, ele é só mais um consentimento desse materialismo, desse niilismo e de outras filosofias, seja nietzschiana, seja maquiavélica, ou tutti quanti, né? Até mesmo iluminista ali, de Jean-Jacques Rousseau e por aí vai. Então, toda essa parafernália, né, se tornou o que verdadeiramente, né, no Brasil tem uma atenção. Isso quando tem, né? Porque, é como eu disse, a filosofia ela é quase como um ramo oculto, né? Você tem uma maior preocupação pragmática. Então, na vida do brasileiro, o brasileiro é pragmático. Se não tem um sentido objetivo, se não é para ganhar dinheiro, se não é para ganhar influência, se não é para ganhar a graça das outras pessoas, obviamente esse assunto ele nem deve ser trazido à tona. Isso acontece em diversos casos, né? Nem mesmo a investigação simples de alguns assuntos, ela se faz viável porque as pessoas vão considerar isso como algo indevido, né? Então, assim, não é devido você entrar nesse campo para tentar desmentir ou até mesmo tentar entender profundamente o que uma pessoa não consegue explicar.
Na ciência está cheio disso, né? Várias pessoas que não conseguem explicar os conceitos que elas mesmas propõem, e a gente, né, tem que simplesmente engolir isso. Aí a ciência ela tomou um espaço muito maior em determinar mesmo a metafísica para as pessoas. Então, eles já vendem o niilismo automaticamente porque não tem nenhuma premissa metafísica dentro da ciência. A ciência ela não determina a finalidade, ela determina uma investigação. Ela deveria ser dialética pura. No entanto, agora ela é lógica analítica. Ela fala, é autoevidente aqui que a vida surgiu do nada. E todas as pessoas elas têm que se conformar com isso em várias diretrizes diferentes. Até dentro da religião isso já se infundiu. Então, assim, quando a religião ela passou a ter um peso quase insignificante perante a ciência, né? Então, a louvada ciência, imparcial ciência, tudo o que aconteceu foi que esse próprio niilismo ele foi embutido na religião para também, vamos dizer assim, fragilizar todas as matérias de fé. Então, por exemplo, se a gente pega um filósofo como São Tomás de Aquino, por que que ele não é nem revisto? Porque ele está atrelado ao catolicismo, mas está atrelado aí significa que ele faz parte da religião, então ele é pouco científico, né? O que é totalmente falso. Na verdade, São Tomás de Aquino é muito mais científico do que muitos dos cientistas atuais que se propõem a determinar essa mesma nomenclatura a si mesmo. Então, assim, eles não são cientistas, eles não obedecem à dialética, eles somente seguem o mesmo discurso, o mesmo padrão. E se a gente pegar toda essa disputa entre ciência e religião, onde fica a filosofia? Ela foi completamente destruída, destituída do seu significado para as outras pessoas, porque não se é nada mais do que uma alegoria. Então, filosofia se tornou é, quase como cosmovisão, como metafísica, né? Essas palavras para as pessoas surge de uma ideia abstrata. Então é como se não fosse realidade, como se não fosse digno da atenção das pessoas. Mas, na verdade, ela é a mãe ou o pai de todas as disciplinas, inclusive das pragmáticas que lhes rendem dinheiro, lhes rendem influência, poder. Digo mais, são filósofos que verdadeiramente por trás dos panos criaram ali todas as ideias que são tendenciosas hoje. Então, a partir de um estudo sobre uma totalidade, sobre uma metafísica, sobre uma finalidade da vida humana, é que os líderes hoje, os líderes mundiais, por assim dizer, eles conseguem determinar tanto a vida da massa ou das massas, da base populacional, porque eles as entendem. Então eles conseguem perceber e intuir também como direcionar o caminho, né? Direcionar o caminho para essas pessoas que não vão querer investigar a fundo qual que é verdadeiramente o destino final desse caminho. Então, tendo em vista isso, eu só coloco esse ponto quanto à filosofia, ou seja, ela sofreu uma ruptura incrível. A gente vê que, pelo menos nos Estados Unidos, eles têm os Founding Fathers, né, que seriam os pais fundadores, né? Os pais fundadores, até mesmo como o Ralph Waldo Emerson, eles têm ali, o Thomas Jefferson, né, tem muita moralidade imbuída nos textos filosóficos que eles produzem. Então, o estadunidense ele também está consumindo um pouquinho de filosofia a partir dos ícones nacionais, né? Mas que ícones nacionais a gente tem aqui? Bom, enfim, a gente não dá valor ou credibilidade a nenhum tipo de ícone, seja ele nacional, religioso ou qualquer coisa. Qualquer pessoa que verdadeiramente fez alguma coisa positiva, ela, assim, se implicar praticamente num benefício na nossa vida, a gente considera, senão não. Então, acredito que isso não seja comum, que isso na verdade não seja incomum, perdão, a ninguém, né? Então todo mundo sabe que essas coisas elas são realidade. E não se pode negar, principalmente na raiz aqui brasileira. Na Europa eles consideram, nos Estados Unidos eles consideram, mas no Brasil e em alguns outros países que também estão tão perdidos quanto o Brasil, também esse fenômeno ocorre, tá? Ou seja, um desconhecimento completo do que seria verdadeiramente a filosofia. Que são coisas que eu tento explicar em vários lugares, né? Eu já tenho artigos para tentar explicar o que é a filosofia, ou pelo menos tentar colocar ela num parâmetro mais aceitável perante o que ela realmente é. E no meu livro, em outras coisas que eu escrevo, sempre tem ali uma pontinha onde eu estou tentando explicar ou tentando dar um valor maior à filosofia.
Então fiquem atentos para as próximas coisas que eu vou produzindo aqui. Eu espero que isso daqui também seja quase como um diário de bordo, porque eu não estou tendo muito tempo para publicar vídeos, né? Os outros trabalhos escritos eles estão demandando ou exigindo um pouco mais de mim, mas são também trabalhos mais sérios, mais específicos que pretendem ali dar consistência a tudo isso que eu estou falando em vídeos. Então, assim, uma coisa é uma pessoa chegar do nada com uma opinião, e a outra ela já produzir todo um estudo, uma obra para apoiar ali tudo, todas as opiniões que sejam secundárias, terciárias, que estão sendo produzidas a partir de um núcleo filosófico. Então, o núcleo filosófico é isso que eu estou produzindo em textos, até mesmo artigos que são um pouco mais descontraídos. Mas posterior a isso tem esse trabalho aqui que é o trabalho de produção de vídeos. Então, eu espero que isso daqui seja um amplo registro para a verdadeira filosofia que é provinda desse país aqui, Brasil. Então, o Brasil ele é totalmente capaz de produzir não somente pensamentos que são vitais à filosofia, mas, acima disso, também pode se tornar quase como um país pioneiro em alguns tipos de investigações mais profundas da realidade. Assim, pegando todo, né, todo o histórico passado, né? Então, assimilando toda a filosofia universal dentro de um avanço, né? Então, esse avanço o Brasil pode fornecer. E a gente tem exemplos disso na zona underground ali da filosofia. Então, na zona que é um pouco mais desconhecida da filosofia, porque, vamos ser sinceros, vamos ser sinceros, né? 1 milhão de seguidores para o Olavo de Carvalho comparado com 220 milhões de brasileiros, né, sendo que o YouTube é a rede social mais utilizada ali no mundo. Bom, acredito que isso seja pouco. É, pouco porque nem mesmo só no Brasil tem brasileiros, né? Então, acaba sendo uma questão ali a se pensar. O que, que as pessoas realmente estão considerando como filosofia no Brasil? Eu acho que tem um equívoco. Inclusive, tem um receio muito grande de se adentrar na obra de algumas pessoas, porque o medo é de gostar mesmo. O medo é de você entrar ali, pegar um livro, ler e falar, pô, o cara tá falando alguma coisa que faz sentido. E foi o que eu tentei fazer com os outros, né? Com esses do cenário visível, superficial. E eu só encontrei um monte de chavões ou repetições, ou até mesmo coisas que são utilizadas como um sentimento, mas eles não podem ser fundamentados e não têm consistência filosófica. Então foi isso que eu encontrei na zona superficial. Mas na zona underground, você pega ali um Mário Ferreira dos Santos, até agora eu estou estudando as tensões do Mário Ferreira dos Santos, porque é uma coisa complexíssima e é cheia de verdades. Então, o que a gente pode encontrar ali a cada esquina é uma compreensão absurda, né? Uma compreensão que é acachapante, ela está acima daquilo que você pode considerar naquele momento, e você vai ter que se aprimorar mais para entender o que ele está falando. E isso só faz com que a gente seja cada dia mais aprimorado no intelecto, cada dia mais aprimorado até mesmo no espírito, porque a partir do saber é que vem ali também o guiamento do espírito. A gente sabe que isso é consistente, né? Então que pela sabedoria, muitas vezes a gente acaba não errando, né? Então por que que se afasta tanto da sabedoria? Porque a sabedoria é algo tão, de certo modo, averso ao que representa uma aversão ao brasileiro. Bom, vamos tentar vamos tentar fazer diferente, né? Dar um pouco mais de atenção e abrir um pouco as portas ali, né, na nossa mentalidade a verdadeiras estruturas que se formam, estruturas de raciocínio, não só mesmo científicas ou religiosas. O que a gente precisa de verdade é uma ponte, uma conexão entre os assuntos, para que eles tenham uma interdisciplinaridade. Então, isso é o que realmente movimenta o conhecimento. É você poder conectar as coisas e não somente isolá-las dentro de uma categoria, realizar um reducionismo, né? Então, especificar um assunto até você não ter fragmento de nada. Então, você vai reduzindo, reduzindo, reduzindo até um momento onde você está fazendo uma ciência do nada. Isso daí não representa o conhecimento. O conhecimento ele é representado pela investigação séria, fidedigna e honesta da realidade. E quem tem coragem faz isso. Então, vamos para cima, né? Fiquem atentos aos próximos vídeos, às próximas coisas que estão sendo publicadas ali. Tem um artigo muito interessante para sair, mas ele também é perigoso. Mas todas as verdades são perigosas, né? Como eu já informei no artigo do InfoHazards. Mas é isso, galera.
Fiquem com Deus e fiquem atentos às próximas coisas que estão sendo publicadas aí. Até mais.